Bom, nós estamos de volta, conectados para vocês. Hoje a participação do meu pai, pastor, compositor Paulo Pereira. Mais de 500 músicas feitas, mais de 100 músicas gravadas, vários cantores, né, da música evangélica, da música gospel. E com tantos anos de ministério, tantas músicas feitas, gravadas, obviamente que o senhor tem alguma história marcante. Alguma coisa que aconteceu de repente com alguém que ouviu uma de suas canções, um testemunho, e isso chegou ao seu conhecimento. O senhor tem uma história dessa para contar para os nossos telespectadores? Tenho, sim. E não tem como esquecer o testemunho de uma pessoa que ouviu um louvor que nós compomos há muitos anos, há 34 anos mais ou menos, ou mais, foi composto. E até me lembro que eu escrevi esse hino num pedaço de papel de pão que estava no chão. Eu coloquei em cima do torno, estava trabalhando, fazendo uma peça, e lembrei de pessoas sofrendo. A Etiópia, né, naquela época, mostrava muitas pessoas morrendo de fome, pessoas envolvidas com drogas, já naquela época, né, envolvidas com drogas. Eu pensei, tem que escrever alguma coisa sobre isso. E comecei a escrever, sou livre também. E terminei, chegando em casa, só peguei o violão, difícil de tocar, quase não cantava esse hino. Mas quando mostrei para o pastor Vitorino, ele gravou na gravadora Bom Pastor, daquele cantor, né, muito antigo, Luiz Carvalho, um homem de Deus. Ele gravou e tem tantos testemunhos desse hino, tem um inclusive o Vitorino colocou esse testemunho naquele livro que foi feito sobre a vida dele. Sim. Chamado Biografia da vida, a história do Vitorino Silva. Exatamente. E ele fala sobre isso, porque um rapaz estava preso, condenado a 33 anos de cadeia, né? Porque era traficante e tal. Mas um dia ele ouviu num rádiozinho que o rapaz que havia se convertido estava ali, preso, botou na janela do presídio ali, e Vitorino cantando esse hino, Sou Livre também. A letra dele fala sobre isso, sobre pessoas que, né, envolvidas com drogas, etc., pessoas sofrendo, mas que Jesus resgata essas pessoas. E ele ouviu esse hino e perguntou ao rapaz, mas Jesus faz isso que esse rapaz está cantando? Falou que fez com ele, faz, continua fazendo. Então eu quero aceitá-lo agora. Aceitou lá no presídio. Daí a poucos dias ele foi solto. Foi para a igreja, aceitou Jesus e em seguida foi na casa do pastor Vitorino Silva para falar com ele, dar o testemunho do que aconteceu. Falou com ele. E hoje é um obreiro lá no Rio de Janeiro, servindo a Deus, através desse louvor. E outro, aquele rapaz, na YouTube, né, o programa Segunda Sem Álcool, já viu aquilo? Um rapaz que bebia muito, ele cantando esse louvor debaixo de uma árvore, e as pessoas tocando violão, teclado, e ele cantando com alegria, Sou Livre também. E eu sabendo que através daquela letra, que nós fizemos há tantos anos atrás, tá certo? Não imaginávamos que alcançaria, né? Teria uma dimensão tão grande, mas aconteceu isso e muito mais coisas que nós não sabemos. Uma música feita, né, como o senhor disse, rascunhada num papel de pão, no horário de serviço, né, trabalhando no torno mecânico, e Deus escreve, né, porque eu costumo dizer que as canções elas vêm de Deus, né? A gente, na verdade, Ele nos usa para escrever essas canções. E essa canção eu queria cantar um pouquinho, nem precisa ser com violão, um refrão pelo menos dela, né? Para o nosso espectador que está em casa, que de repente se sente aprisionado por alguma situação, por alguma circunstância, né? Eu não sei, eu não conheço a fundo você que está me vendo, mas às vezes nós nos sentimos presos, mesmo estando soltos, né? Às vezes a gente se sente sozinho, cercado de tantas pessoas. Quantas vezes nós não nos sentimos assim, cercado de tantas pessoas e tomado por uma solidão tão grande, né? E essa canção ela vem a dizer ao teu coração: como as aves que passam voando, revelando que livres estão, como o mar com suas ondas tão livres que vêm e se vão,
como a folha que o vento transporta, como a lua brilhando no além, como o sol a brilhar no infinito, sou livre também. Vejo tantas pessoas sofrendo e até mesmo morrendo sem ter salvação. Vejo tantas pessoas chorando por não ter liberdade, vivem na escravidão. Eu também fui escravo dos vícios, vivi acorrentado pelo vil tentador. Mas agora encontrei liberdade, tenho felicidade, Cristo me libertou. Muito bom, muito bom. Na verdade a gente combinou aqui de cantar o refrão, mas acabamos cantando também uma parte, porque é um tipo de música que quando a gente canta ela fala com a gente, e quanto mais a gente ouve Deus falar, a gente quer também cantar. Bem bom. Pai, algum CD gravado nesses anos todos de ministério? Porque eu sei que o senhor sempre visita as igrejas, né? O senhor é muito convidado para cantar em igrejas e sempre cantando músicas suas. Esses dias eu disse aqui no programa, né, que o senhor sempre teve esse costume de cantar as suas músicas, né? E tem muita gente que compõe e às vezes prefere cantar músicas de outros compositores. Mas como é que fica isso? As pessoas pedem o CD, tem um CD, como é que... Tem um projeto para gravar? Fala para a gente. Sem dúvida. Projeto para gravar, eu não tenho. Vontade de fazer o CD, não sei porquê, só Deus sabe, tá? Mas isso acontece. A gente vai nas igrejas, eu estive lá em Rio das Ostras, na igreja, lá grande, e depois perguntaram, e o CD? E eu disse, não, por enquanto não, tá? Os hinos são gravados por vários cantores, homens de Deus, mas até então não. Só que de um tempo para cá, até incentivado por você mesmo, né? E pelo fato das pessoas perguntarem sobre um CD, e comecei a pensar assim, né? Que a gente tem cantado com os playbacks, nossos hinos, e não tem feito uma programação, né? Um projeto para gravar. Mas já tenho agora sim pensado em fazer alguma coisa, enfim, a esse respeito. Amém, glória a Deus. Bom, gente, nós estamos terminando mais um programa. Eu gostaria de agradecer ao meu pai pela sua participação aqui, pai. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? E peço até desculpa. A gente não está tão acostumado, né? E eu gostaria de agradecer a você que esteve conosco, que tem estado conosco, né? Eu tenho ouvido muitas pessoas falando comigo, parabenizando pelo programa. E a gente se sente muito feliz em saber que você, dentro da sua casa, nos dá sempre a permissão de poder entrar e estar durante alguns minutos participando, né? Levando alguma coisa até o seu lar. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo programa Conectados. Deus abençoe. Quem sou eu para merecer tão puro amor? Quem sou eu para ser a imagem do meu Deus? Quem sou eu para ter a mão que me segura? Sou tão pobre criatura que nem mesmo sei quem sou. Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso,
que para ti tem um valor. Tu és poder, tu és virtude, beleza. Tu és a própria natureza. Tu és consolo, tu és amor. Quem sou eu pra merecer uma coroa? Quem sou eu pra ser na vida um vencedor? Quem sou eu para clamar e ser ouvido, e através do meu gemido mover a mão de um rei, Senhor? Mas tu, Jesus, tu me fizestes entender que para ti sou precioso, que para ti tenho valor. Tu és poder, tu és virtude, beleza. Tu és a própria natureza. Tu és consolo, tu és amor.